A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. É uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós vamos começar a falar das histórias do livro de Atos. Uau! Que livro poderoso da palavra de Deus. Nós estamos, durante todo esse ano, compartilhando acerca de princípios espirituais por detrás das histórias bíblicas. Então nós cremos que há poder quando nós lemos a palavra, lemos as histórias, ouvimos as histórias e recebemos os princípios espirituais por detrás dessas histórias. Então nós viemos lá desde Gênesis, agora chegamos em Atos e nós vamos compartilhar várias histórias de Atos aqui com você. Porque com certeza é um livro que relata muitas histórias da vida da igreja e que elas trazem então princípios valorosos, preciosos e principalmente de uma vida cheia do Espírito. Então esse livro de Atos é tremendo, é poderoso. Meu coração se enche do Espírito mesmo ao compartilhar dessas verdades tão atuais, tão poderosas para nosso dia a dia, para nossa vida, para nossa existência. Por isso você não pode perder essas próximas histórias do livro de Atos. Talvez nós vamos ficar aqui, 30 dias compartilhando histórias poderosas da parte de Deus. Porque eu sei que seu coração vai ser aquecido por essas verdades e você nunca mais vai ser o mesmo. Com certeza Deus tem algo a mais para você. Deus tem um derramar espiritual novo para você. Deus tem um transbordar de vida para você através desse livro de Atos. E eu gostaria que você se juntasse a nós nesses dias para aprendermos essas verdades poderosas por detrás de histórias. E que tem muito a falar conosco, tem muito a compartilhar. Hoje mesmo vocês já vão perceber quão precioso é esse livro de Atos, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos orar porque nós dependemos do Espírito Santo para tudo, amém? Senhor, nós estamos aqui para ouvir Tua voz, perceber Teu coração e aprendermos sobre essas verdades tão poderosas do livro de Atos. Abre os nossos olhos espirituais para vermos o que nós nunca vimos e experimentarmos o que nós nunca experimentamos. Em nome de Jesus, se você crê, já deixa aí o seu amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom, capítulo 1 de Atos. Eu vou ler 5 versículos com você. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Bom, antes de nós já entrarmos aqui no livro de Atos, é importante nós mostrarmos a posição do livro de Atos. O livro de Atos está entre os evangelhos, os 4 evangelhos que nós ministramos esses dias, e as epístolas. As epístolas, então, nos mostram a doutrina. Os evangelhos mostram o que Cristo fez, as obras que ele fez, os ensinos de Jesus. Enquanto que as epístolas mostram, então, ali o ensinamento de Jesus, ali por meio dos apóstolos, ok? E aí o livro de Atos está no meio. Ele é como uma coluna vertical, né? Ele é aquele que dá sustentação. Ele então pega uma parte, ele já vem ali pegando a parte final ali dos evangelhos e depois ele como se introduzisse a outra parte. Então ele está no meio, ele é uma coluna dorsal. E aí você sabe a importância da coluna dorsal, não é verdade? Ela que te dá sustentação. Uma coluna frágil vai te impedir de fazer muitas coisas, muitos movimentos. E eu me lembro, há um tempo atrás, alguns bons anos atrás, que eu fiz uma comunhão com o pessoal da minha rede, isso lá no Brasil, lá em Goiânia ainda, e nós fomos para uma chácara.
Então, era o dia de comunhão, dia de nós jogarmos bola, de diversão ali. E eu fui jogar bola. Só que já havia alguns anos que eu não me exercitava. E eu fui. E aí eu joguei 1, 2, 3 e fui jogando o dia inteiro, né? E ao voltar para casa, eu cheguei em casa e minha esposa já desceu os meus filhos e ela já foi andando ali no estacionamento, enquanto que eu fui saindo também. No que eu fui sair, eu chamei minha esposa, Silvia, né? Eu estava travado. O fato de dirigir da chácara até a minha casa, né, esfriou. E aí, então, eu senti ali a consequência de uma coluna travada. Eu fiquei literalmente travado, né? Tive que ir para casa realmente bem devagar, porque eu estava ali com muita dor na coluna. Veja, então a coluna é muito importante. E o livro de Atos nos mostra a igreja. Fala-nos, claro, do valor da igreja, mas mostra a igreja como um modelo. Então, a igreja em Atos é um modelo para nós. Apesar de eles não terem toda a revelação que hoje nós temos ali com as epístolas dos ensinos, nós vemos que era uma igreja que tinha muitas coisas extraordinárias e que se torna para nós um modelo, um padrão, para nós seguirmos, para nós aprendermos, para nós andarmos segundo como eles também andavam e desfrutavam de tantas coisas extraordinárias da parte de Deus. E eu creio que o que Deus fez lá é para nós também hoje. Quantos creem também comigo? Eu creio que o que vimos lá, nós também podemos ver. Deus pode mover, Deus pode fazer. Deus é um Deus extraordinário que faz coisas tremendas e gloriosas, né? Então, nós vemos essa posição muito importante do livro de Atos. E agora nós vemos aqui que existe um autor desse livro, e esse autor é Lucas. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, ó: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhos oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, né? Alguém ali importante dentro ali da sociedade romana, e então ele escreve o livro de Lucas para esse Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então veja, ele escreveu um primeiro livro. Qual o primeiro livro? O livro de Lucas. Agora ele está escrevendo o segundo livro, o livro de Atos. Então, tanto o autor de Lucas, do livro de Lucas, quanto de Atos, é a mesma pessoa, é o próprio Lucas. Ok? Então Lucas escreveu para a mesma pessoa, inclusive. Então quando a gente volta ali para Atos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: escrevi o primeiro livro. Qual o primeiro livro? Livro dos Evangelhos de Lucas, o Evangelho de Lucas. Ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui, irmãos, tem um ponto muito importante. Um princípio muito poderoso. Já no primeiro versículo. Está dizendo o seguinte: Teófilo, eu escrevi para você acerca daquilo que Jesus fez, das suas obras, e o que ele ensinou. E agora eu estou escrevendo esse segundo livro, para mostrar que aquelas obras que ele começou a ensinar, a fazer, e os ensinos que ele começou a ensinar, continuam no livro de Atos. Ou seja, o que Jesus começou a fazer lá atrás foi continuado pelos discípulos, pelos primeiros discípulos. Tanto é que todas essas obras e ensinamentos chegaram até nós hoje. Hoje nós somos fruto daqueles que pegaram o ensino de Jesus, o que ele começou a fazer e a ensinar, e passou para outros, e outros para outros, e outros, e outros, e outros. Chegou até nós. 2000 anos de história, que a obra de Jesus continua sendo feita.
E o ensino de Jesus continua sendo ensinado. E eu estou aqui como ministro de Deus para continuar a obra de Jesus e a ensinar o que Jesus ensinou. E você que está me ouvindo está recebendo algo da parte de Deus, o ensino da parte de Jesus. E o que você deve fazer com ele? Você deve pegar esse ensino e transmitir a outros. E passar para outros aquilo que você tem recebido. Isso é poderoso, isso é glorioso. Olha só, lá em João 14, 12, diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para junto do Pai. Uau, olha que promessa poderosa. Então, aquele que crê em Jesus pode fazer as obras de Jesus. É por isso que Lucas escreveu: eu te escrevi, Teófilo, acerca das coisas que Jesus começou a fazer, porque Jesus não vai parar. Ele vai continuar fazendo na minha vida, na sua vida, e na vida daqueles que ainda virão. E depois de 2000 anos, outros vão estar continuando fazendo o que Jesus fez. E vai continuar a ensinar o que Jesus ensinou. E nós estamos aqui. Quem pode dizer amém? Não é verdade? Agora nós estamos aqui. Nós continuamos a obra de Jesus, que não parou. Graças a Deus. E não vai parar. E nós vamos continuar levando a mensagem da graça e do evangelho do Senhor. E aí Jesus ainda diz, versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então peça coisas grandes, peça para que Deus possa fazer a obra de Jesus através da sua vida, peça para que o Senhor te dê a graça de ensinar, transmitir aquilo que você tem recebido aqui. Eu ouço tantos testemunhos. Pastor, eu tenho te ouvido, eu tenho falado com outros, eu tenho ensinado, eu tenho compartilhado, eu tenho enviado a outros, a minha família. Sabe, isso é tão precioso porque nós estamos espalhando as sementes para outros e outros e outros. Outros estão recebendo, outros estão sendo alimentados, outros estão recebendo a fé no coração para serem curados, para receberem milagres extraordinários. Então, eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo aqui é lançar sementes espirituais que vão produzir frutos tremendos em nome do Senhor Jesus. Mas Jesus também disse lá em Mateus 28, versículo 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Uau, poderoso. Em outras palavras, eu estou nisso. Eu estou com você. Quando você decide pregar o evangelho, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não para por aí, ensinando-os. Então, a vida cristã passa também por ensinar a outros, passar a outros, transmitir a outros aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Então hoje o bastão está nas nossas mãos e nós passamos esse bastão, né? Essa é a nossa oportunidade, né? de passar o bastão, de passar para a próxima geração aquilo que Jesus fez conosco, que outros vieram e fizeram conosco, outros pregaram para nós, outros nos ensinaram, outros mostraram as obras de Cristo, outros nos ensinaram acerca de Cristo, e agora nós fazemos com outros, nós continuamos a obra do Senhor, aleluia. E é interessante que o livro de Atos também, ele é chamado de um livro inacabado, pela forma abrupta que ele termina. Então lá em Atos capítulo 28, versículo 30, diz assim, a história de Paulo. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Termina aí. Não conta mais as histórias de outros apóstolos, não conta o que estava acontecendo ali, simplesmente termina com a história de Paulo e pronto. E que Paulo estava fazendo o quê? Estava fazendo a obra de Jesus e ele estava também ensinando. Por isso é que a maneira como termina o livro mostra que, na verdade, os Atos dos Apóstolos ainda não terminaram.
Porque eles continuaram as obras de Cristo, mas nós estamos continuando também as obras dos apóstolos, que, por sua vez, continuaram a fazer as obras de Cristo. Então, em outras palavras, nós estamos continuando os atos dos apóstolos. Nós estamos continuando a obra de Cristo. Nós continuamos pregando o Evangelho. Nós continuamos levando a mensagem de Cristo. Essa é a nossa missão nessa terra. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe nessa terra porque tem uma obra a ser feita através de você, através da sua história, através da sua família, através do lugar onde você está, da onde Deus te plantou, na família que você nasceu, no propósito que Deus tem para você. Eu creio que Deus vai cumprir os planos dele. A obra vai continuar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Isso é tremendo, isso é poderoso. Saber que nós somos participantes de uma obra que não acabou. Nós continuamos a levar a mensagem da graça de Deus. Nós continuamos a levar o Evangelho de Cristo para outras pessoas. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso trabalho hoje nessa terra, para servirmos ao Senhor. E aqui também nesse texto de Atos nós vemos que houve um treinamento adicional por parte de Jesus. Ele ficou mais 40 dias encontrando com os discípulos, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Certamente Jesus apenas lembrou a eles daquilo que Jesus já havia ensinado, que nós vimos nos evangelhos, sobre o reino de Deus. Mas agora eles têm o Espírito Santo dentro deles. E eles agora podem ter a revelação do Senhor. Isso é poderoso. Agora eles podem adquirir um conhecimento espiritual. Por isso que nós oramos aqui por revelação. O que é revelação? Revelação é um conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. É um conhecimento espiritual. Nós vemos de uma maneira que nós não víamos antes. Nós percebemos de uma maneira muito clara. Há uma convicção no nosso coração. Então, se essa palavra está trazendo revelação ao seu coração, significa que seu coração está queimando. Seu coração está recebendo. Há uma confirmação espiritual dentro de você. Daquilo que eu estou falando é a verdade. Isso é revelação. Isso é aquilo que traz a luz. Você não via antes, mas agora você pode ver, porque é a luz. Então os discípulos estavam ali compreendendo as coisas do reino de uma outra ótica, de uma outra forma. E aí Jesus então relembra um ponto muito importante. Jesus disse, olha, não se esqueçam de permanecer em Jerusalém, porque haverá o revestimento do Espírito Santo. Haverá o derramamento do Espírito Santo. E é por isso que os discípulos então estavam ali ouvindo isso e dizendo, olha, João batizou com água, mas agora vem o Espírito Santo, vem batizar com o Espírito Santo. Existe um batismo do Espírito Santo. Existe um mergulhar, batismo aponta para esse mergulhar. Existe um mergulhar do Espírito Santo. Por isso que eu amo falar desse assunto, amo falar do livro de Atos, porque é o livro que mostra o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É o revestimento de poder, é sermos mergulhados numa vida cheia do Espírito Santo, irmãos, transbordante do Espírito Santo. É muito bom quando nós somos cheios do Espírito Santo. Eu não sei quanto a você, mas quantas experiências nós já tivemos ao longo dos anos de uma vida cheia do Espírito, de uma vida cheia da presença de Jesus, ambientes espirituais liberados para o fluir do Espírito Santo. Não tem preço, é algo glorioso, é algo poderoso. Quando nós estamos diante da glória e da presença do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! E, então, nós vamos compartilhar aqui um pouco mais sobre esse derramar do Espírito Santo, que existe um derramar do poder do Espírito Santo, que nós chamamos essa palavra, que é no original, poder significa dunamis, ou dínamos, não é? Bom, versículo 6. Então os que estavam reunidos, de Atos, né? Capítulo 1, estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Será o tempo em que aquilo que prometeu, que o Senhor viria, né, estabelecer o seu reino eterno, isso já está para acontecer? É essa pergunta que eles fizeram para Jesus. Respondeu-lhes, não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ponto. Então, existe uma questão do tempo, final dos tempos. Nós gostamos de falar sobre isso. Eu gosto muito, inclusive escrevi um livro sobre isso, Apocalipse para Todos.
não é? Mas sabe uma coisa? Aqui está dizendo, não compete saber tempos agora. Isso não é o mais importante nessa hora. Isso não é a ênfase. O que Jesus estava dizendo é que, em outras palavras, virá o tempo. Mas por enquanto, esse não é o foco. Esse não é o propósito agora. O mais importante é que vocês entendam algo. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, foca agora em esperar pelo derramamento do Espírito Santo. Ou seja, o que é mais importante agora, nesse momento, é uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida cheia de poder. Essa palavra poder é uma capacitação sobrenatural da parte de Deus para realizar a obra de Deus. É o dunamis de Deus. Ou alguns traduzem como dínamos, que aí vem a palavra dinamite, é um poder explosivo. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, existe um poder espiritual maravilhoso, poderoso. Uau! Então, essa vida espiritual, essa vida cheia do Espírito Santo, é a vida que Deus tem para nós hoje. Entende? É muito importante que você coloque os seus olhos no Senhor. Vocês coloquem seus olhos naquilo que é mais importante agora, é de uma vida cheia do Espírito. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito. Eu e você precisamos ser cheios da glória de Deus, da presença de Deus, do fluir do Espírito Santo. E para quê? Então recebereis o Espírito Santo, ou o poder do alto, não é? Para que vocês sejam revestidos, para que vocês sejam testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para que a mensagem continue, para que a mensagem seja levada, passada a outros e outros e outros. Essa é a vontade de Deus, não é? Versículo 9. Dito essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir, ou seja, do jeito que ele subiu, ele vai descer. Então voltaram para Jerusalém, num monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando eles entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Uau, poderoso isso. Aqui nós vemos que Jesus, ele vai aos céus. E 2 anjos dizem, olha, do jeito que ele subiu, ele vai descer. E uma das experiências que eu tive lá em Jerusalém foi ver o Monte das Oliveiras, de um outro monte, em que eu pude ver e entender aqui, de uma certa forma, visualizar naquele lugar, naquele monte onde Jesus foi aos céus, também vai ser aonde ele vai descer. Uau! E a terra vai fender-se. Negócio extraordinário vai acontecer no tempo do fim. Isso vai ser glorioso, isso vai ser poderoso. O tempo da volta de Jesus. Amém? Mas enquanto isso, os anjos falaram, não, agora olhe para cá, vamos lá, vamos agora para aquilo que é mais importante, em outras palavras. Agora Jesus já foi. E agora com certeza vai haver o derramar do Espírito Santo. E é interessante então que os discípulos obedecem. Eles voltam para Jerusalém. Porque Jesus já havia dito para eles, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Está lá em Lucas. Então eles permanecem. E mas o que significa essa palavra permanecer, ou essa atitude de permanecer em Jerusalém? Permanecer em Jerusalém, em outras palavras, significava dependência. Em outras palavras, eu não posso. Eu não sou capaz. Eu não posso ir sem o poder. Nós acabamos de ver que Jesus havia dito, olha, permanecer aqui em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E aqui nós vimos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
Então, em Jerusalém era onde eles iam receber a capacitação do Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo dentro de você, que é a salvação. Mas a outra coisa é você ser revestido. É o poder para agir, é o poder para viver uma vida abundante, é o poder para te dar ousadia, é o poder para te levar a pregar, é o poder que te leva a viver o sobrenatural, a ver os milagres acontecerem. Isso é o poder de Deus. Então, em outras palavras, os discípulos estavam dizendo: eu quero depender do Espírito Santo. Eu não quero fazer na minha força. Eu não quero fazer na minha capacidade. Se Jesus disse que eu preciso ser revestido de poder, eu quero esse poder. Então você deve ser esse que depende do poder do Espírito. Você deve ser esse que está sempre se enchendo do Espírito Santo para ter poder espiritual. Isso significa o quê? Dependência. Mas também significa obediência. Em outras palavras, cada um depois da morte de Jesus poderia seguir seus próprios planos, mas Jesus deu uma direção para eles e eles obedeceram. E a obediência era para que eles permanecessem juntos, para que eles buscassem a Deus juntos. E o agir de Deus acontece quando nós também obedecemos às direções espirituais. Então, como você quer ser cheio do poder de Deus, revestido de poder, se você não obedece? É importante que você obedeça às direções espirituais. É importante que você esteja no lugar onde Deus quer que você esteja. Naquele momento, a direção de Jesus foi clara: permaneça em Jerusalém. Clareza. Hoje eu creio que Deus está dando clareza para alguém aqui daquilo e do lugar onde Deus quer que você esteja. Não saia dali enquanto Deus não te tirar dali. Então os discípulos, eles permaneceram até que acontecesse, até que eles fossem revestidos. E eu percebo no meu coração, no meu espírito, que tem pessoas aqui que precisam tomar decisões. Mas não saiam do lugar enquanto o Espírito Santo não te conduzir. Porque o lugar onde derramar do Espírito Santo vai acontecer. Vai ser no lugar certo, no lugar da obediência, no lugar onde você decide estar, porque Deus te conduziu até esse lugar. Então veja, imagine só, se você fica ali no lugar, e quando Deus está para derramar o Espírito Santo, está para fazer algo, você simplesmente sai da posição. Então veja, os discípulos tiveram que permanecer ali em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles permaneceram 10 dias. Por quê? Porque foi no dia do Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Então, Jesus ficou 40 dias na terra, aparecendo para eles. Então significa que eles permaneceram 10 dias. Imagina se você permanece 9 no lugar onde Deus falou para você estar. Mas no 9º você sai. Você não ia receber o revestimento do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo aqui? É muito importante que você permaneça no lugar que Deus te colocou, no lugar que Deus te plantou, até que se cumpra aquilo que Ele falou. Então permanecer em Jerusalém era dependência. Eu dependo do poder do Espírito Santo. Mas permanecer em Jerusalém também era obediência. Precisamos obedecer. Amém, pastor Sérgio? Que honra tê-lo aqui. Sabe, é muito importante nós permanecermos no lugar que Deus nos colocou. Mas sabe de uma coisa? Também permanecer em Jerusalém significava um desejo por mais. Um desejo ardente por mais da obra do Senhor. Por ver Deus fazendo muito mais. Aqueles discípulos já tinham experimentado Jesus durante 3 anos e meio. Mas Jesus falou para eles: tem mais em Jerusalém. E eles então foram para Jerusalém. E oravam e buscavam ao Senhor. Porque eles queriam mais. Eles desejavam por mais. Esse tem que ser o nosso coração, esse tem que ser o nosso desejo. Deus tem mais para nós, e onde Deus tem mais para nós, ali nós estamos. Aleluia, glória a Deus. Se Deus tem mais para nós numa conferência, nós estaremos lá. Se Deus tem para nós no culto, nós vamos estar nos cultos. Se Deus tem para nós mais ali na célula, nós vamos estar ali na célula buscando o Senhor. Então tem mais de Deus para nós, tem mais do Espírito Santo, tem mais da glória de Deus, tem mais da presença de Deus, e é isso que nós queremos, e é isso que nós desejamos, e esse é o livro de Atos. Nós queremos mais. Mas sabe como foi? Oh, aleluia. E eles esperaram, orando. A nossa espera é em oração. Espere até que o Senhor faça. Espere até que as coisas aconteçam.
Espere em oração até que Deus cumpra tudo aquilo que Ele tem para fazer. Com certeza tem poder na sua espera. Poder a ser liberado. E quando eles receberam o poder, vocês viram a obra que eles fizeram. Coisas grandes aconteceram. Porque eles decidiram esperar em oração. A nossa espera é ativa. Enquanto esperamos, nós estamos orando. Estamos orando até que Deus faça. E Deus vai fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. Irmãos, uau, meu coração se enche de fé, de alegria por compartilhar essas verdades tão poderosas da palavra de Deus. Estamos apenas começando o livro de Atos. Vai ser uma jornada poderosa nesse mês, em que nós vamos compartilhar tantas verdades poderosas de uma vida cheia do Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, dá-nos essa graça de vivermos uma vida cheia do Espírito, cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus. Que possamos desfrutar das bênçãos abundantes dos céus. E que a gente possa viver uma vida cheia do Espírito. Eu oro para que os meus irmãos sejam incendiados com a Tua palavra. Enquanto nós ouvimos sobre esse mover do Espírito, nós mesmos possamos nos encher desse mover, nos encher do dínamos de Deus, do poder do Espírito Santo, da glória de Deus, em nome de Jesus. Dá-nos essa graça de ouvirmos, recebermos a Tua palavra e sermos incendiados nesses dias, como nunca antes, possamos ver o mover do Espírito Santo, assim como nós vimos aqui no livro de Atos, possa acontecer também conosco, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos compartilhar durante esse mês essas verdades tão poderosas do livro de Atos, e eu conto com você. Conto com você para receber da parte de Deus, mas conto com você para compartilhar. E eu gostaria que você, vou deixar salvo aqui essa live, você possa compartilhar com outros, vou deixar também no YouTube, possa compartilhar com outros. Com certeza Deus tem mais em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que estou muito alegre, porque nosso terceiro livro de 12 vai chegar aos 12 em nome de Jesus. Já vai sair essa semana para a glória do Senhor. Aleluia! Eu vou postar lá no nosso grupo, Histórias em Princípios da Bíblia. Se você não entrou ainda, entre aqui na nossa bio. Esse grupo é onde eu mando o link das lives e também mando os livros à medida que eu for fazendo, concluindo cada um deles. Vou mandar todos os 12 para você, em nome do Senhor Jesus. Então me alegro por isso. Gostaria que você se alegrasse também comigo. Tá bom? Que você vai poder depois ler e receber mais e mais da parte de Deus. Amém, irmãos? Estamos juntos. Que Deus possa te abençoar ricamente com toda a sorte de bênção das regiões celestiais. E prepare-se. Vão ser dias tremendos falando sobre o livro de Atos. Em nome de Jesus. Amém? Grande abraço.